Boa noite, pessoal. Boa noite aí pra todo mundo que já tá entrando. Já, já vou convidando aqui a Nelly pra entrar com a gente, que vai ser a nossa primeira convidada. Pronto, eu já chamei a Nelly aqui, só esperando ela entrar, pra gente poder começar a conversar com ela. Enviei convite pra ela. Já já ela tá aqui com a gente. Oi, Felipe. Oi, Nelly, tudo bom? Tudo bom, Felipe? Tudo bom? Como é que tá de quarentena aí? Estamos em casa. Estamos em casa. Tudo bem. Tudo tranquilo por aqui também. Tudo tranquilo. Onde eu tô tá frio, tá? Aqui Não é também tá como... frio, tô Eu até tô usando aqui um de moletomzinho casaco. aqui. Aqui também. Aqui tá frio. Eu sou frio. Tá me ouvindo Então, bem, então? tô te ouvindo bem, o áudio tá excelente. Hum. Hum. A Então, gente pode gente, começar. pode quando você quiser. Beleza, então. Vou começar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira pra gente. Tá, vai ser um prazer. Primeiro, só queria agradecer vocês, né, essa oportunidade super bonita, me senti super lisonjeada de ser chamada nesse dia tão bacana, né, que é o nosso Dia do Geólogo, que é sempre um dia bacana, que a gente comemora, a gente fica feliz, né, de ter os amigos de volta, etc. Então, para mim foi super, muito, assim, me senti muito lisonjeada, agradeço de coração a vocês, tá? A gente que agradece. Imagina, gente. Então, eu sou geóloga, formada pela UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz um mestrado nessa mesma instituição e eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na École des Mines de Paris, na França. Eu, desde o início, assim, quando eu entrei na geologia, que também deve ser mais ou menos o que acontece com todo mundo, a gente não sabe muito bem do que se trata, o que que a gente vai fazer lá. Eu tinha algumas certezas, né? Eu não queria nada na área médica. Eu acho também não dava muito jeito para a área humanas. Eu não tinha muito medo assim de conta, de matemática. Então achei que estava uma profissão diferente. E também não achava que engenharia cabia comigo, tá? E aí eu escolhi a geologia assim, sem saber muito bem. E quando eu entrei na geologia, né? Eu vi que a geologia é um mundo a ser descoberto maravilhoso, né? É o estudo da Terra. Isso é uma coisa grandiosa, né? A gente tem uma grande importância, muito. Então, eu, desde o início, assim, então, eu comecei a fazer estágio voluntário na faculdade, eu trabalhei um pouquinho com tudo, acompanhei professor fazendo desenho de fósseis, acompanhei no mapeando, e aí eu arranjei um estágio desde o início numa empresa de mineração, a Mineração Colorado na época, né, era subsidiária da Utah Minerals, e aí eu fiz uma longa carreira com essa empresa. Comecei como estagiária ao final do primeiro ano e fiquei praticamente quase uns 15 anos com eles, né? E aí eu tive muitas oportunidades bacanas. No trabalho, basicamente, é o trabalho que eu desenvolvi basicamente o que a gente chama de pesquisa mineral, né? A procura de minério, né? E o que a gente faz é mapeamento de detalhe, furos de sonda, descrição, geoquímica, geofísica. A geologia econômica era um pupurri de toda a geologia, né? A gente não é um super geólogo, mas a gente sabe utilizar as, né, a gente pede auxílio àqueles que são expert, por exemplo, em geofísica ou em geoquímica, e utiliza isso para o que a gente quer, né? Que é a descoberta do minério. No caso, eu sempre trabalhei com ouro e metais básicos, né, nessa empresa, nosso foco principal era esse. E aí a gente trabalhou muito em Goiás, Tocantins. A minha tese de mestrado, na verdade, eu já trabalhava e aproveitei que eu estava em Tocantins, em Monte do Carmo, e entrei no mestrado no UFRJ, desenvolvendo então as mineralizações auríferas dessa região.
aí lá pelo final dos anos 80, início de 90, né, as empresas multinacionais saíram do Brasil, né, e eu, ao mesmo tempo, então, já estava pensando em sair para estudar fora, eu sempre tive essa curiosidade de ver o que acontecia fora aqui do Brasil e tal, e aí eu pleiteei uma vaga, né? Eu escrevi para a École des Mines, me apresentei e esperei ser aceita. E nesse inteirinho eu ainda tive a oportunidade, que foi muito bacana para mim, de trabalhar 1 ano na Amsterdã Sauer, sabe? Eu trabalhei nesse inteirinho entre eu sair da BHP e entrar no meu doutorado, eu passei quase 1 ano que eu trabalhei na Amsterdã Sauer, aí montei um museu de mineralogia e atendia ao público em geral, escola, embaixada, turista. Então, isso foi muito legal, que desenvolveu um lado meu de divulgação num linguajar mais simples, sabe? E isso foi bem, bem bacana. Estou botando aqui uma luz. Eu também coloquei uma luzinha aqui de fundo. E aí isso foi muito importante, foi bem legal também. Foi curto e foi bacana, né? Foi outro desafio que eu tive. Eu também, antes de ir para lá, eu tive essa oportunidade de passar 3 meses no Japão pela JICA e eu visitei as minas no Japão. Isso foi fantástico, gente. Eu tive essa oportunidade de visitar as minas no Japão, aquele tipo clássico, né, Kuroko, etc., Aham. com todos ricos de ouro. E isso me acrescentou demais, né, na geologia, e também foi uma experiência incrível, né, de outra cultura totalmente diferente, né? Então, isso foi bacana. Voltei do doutorado e fui para a BHP novamente. É Mas muito bom. É, desde o começo a gente entra na geologia e já vê que ela é totalmente diferente de tudo, né? Você estava comentando lá que você não encaixava em nada e entrou assim na geologia. A gente vê que geologia é um universo totalmente diferente de tudo que a gente já viu. é isso que a gente tem em comum mesmo. Te perguntar, o que que você acha que é geologia? Assim, para você, o que que é geologia? Eu posso completar ali a outra pergunta, né? Vocês me conhecem, por Claro, isso que eu claro. achei meio óbvio. Eu não falei, mas Ah, depois que eu claro, saí da BHP, né? Eu claro, acabei desculpa. entrando na UERJ, óbvio, fiquei na UERJ 18 anos, né, dando aula de geologia econômica e geologia geral e fazendo outros trabalhos administrativos, né, que a gente faz sempre quando está na universidade, que também me trouxe um grande prazer, tá? Tenho grande carinho, muito carinho mesmo, pelo pessoal, né, da Faculdade de Geologia, da UERJ, trabalhei no Departamento de Cooperação Internacional, tenho grandes amigos, também aproveitei e aprendi demais. Quer dizer, na verdade, assim, falando rápido da minha carreira, quando eu paro para pensar, eu acho que tive muita sorte, foi muito legal, sabe? E a geologia é isso, ela dá essas oportunidades maravilhosas para a gente. Vocês vão ver, assim, Sim, é muito bom, é muito bom. desde a Gosto faculdade ela sempre dá oportunidades pra gente, né? muito, muito, é muito, muito diferente, né? É uma profissão diferente, né? Você falando assim o que é geologia, né? Estudo da Terra, quando a gente fala isso, é o estudo da Terra, é uma coisa enorme, né? A gente estuda rochas, minerais, fósseis, a gente data isso, né? A gente se preocupa com a parte ambiental, a gente usa várias ferramentas, né? Geoquímica, geofísica, geotecnologias como um todo, né? Sensoriamento remoto, e a gente vai atuar em várias áreas, né? Uhum. Na área de óleo e gás, na área de prospecção de minérios, geotecnia, né? A parte toda de contenção de encostas, geotecnia, hidrogeologia, parte de cuidados ambientais, mais recentemente geoturismo aí, que eu até depois posso falar um pouquinho. E o nosso material é o quê, gente? Rochas, minerais, fósseis. É só a gente abrir a porta de casa, a gente já Casa está tem. no laboratório. Nosso laboratório é isso que a gente vê. Então, por isso que depois de um tempo, a gente começa a ver geólogo, principalmente a gente quando é estudante, começa a fotografar chão de metrô, porta
igreja, vai na casa de alguém, já começa a olhar o mármore que tem, a gente começa a ficar meio, né, fissurado. Exatamente. Né? Entra na igreja, começa a ver aqueles mármores, já começa a pensar, meu Deus, de onde será que veio aquilo? Não, aqui não tem, tem aonde? A gente já começa, né? Aquilo entra dentro da gente, né? De uma maneira assim profunda, né? Isso a gente faz o tempo todo. E a geologia é isso, né? Essa descoberta do planeta Terra de uma maneira mais íntima, né? Conhecer a Sim, rota, descobrir quando se formou a história da vida, né? Isso, né? desde o E aí eu tenho, princípio. né? Eu tenho aquele exercício básico aí da geologia geral que eu dava, que era pedir aos alunos olhar em volta e escrever o que via que tinha geologia, né? E aí no final da história a gente percebia que estava em tudo. Você entra Tudo, dentro de um quarto, está em tudo, né? em tudo. E aí É a muito partir legal. daí a gente realmente internalizou que a gente é um geólogo, né? E aí é só alegria, Felipe, é só alegria. A gente vê geologia em Perrengue, tudo. perrengue, mas alegria. É uma profissão dura, né, no sentido até físico e também às vezes social. Você fica só, né? Você sai de manhã cedo, ninguém entende, né? Às vezes a gente... o mapa é o básico, né? É o básico do nosso material, né? Faz um mapa, você faz um lindo perfil, você coleta amostras, você traz, você vai estudar essa amostra no laboratório, vai fazer análises espectrográficas, microscópicas, químicas, o que seja, você vai usar essa geofísica para te ajudar, vai usar a geotecnologia, sensoriamento, e você vai pegar esse quebra-cabeça, né, e vai juntar para tentar entender. Mas, na verdade, a gente é um grande observador, que a observação é a base de tudo. É observar. Depois a gente vai interpretar. Aí tem aquela Sim, piadinha, né, do engenheiro que fala que a gente só faz interpretar, né, que a gente chuta. Não é nada disso. nada disso. Nada disso. A gente observa muito bem e a gente propõe teorias baseado no que a gente observa, hipóteses, né? E a gente também quantifica, né? Não tem essa. Tanto Sim, é que o básico tem matemática, física. A gente quantifica, a gente não tem medo de quantificar. a Só que a gente faz gente observa. modelagem também, né? Tem modelagem, a gente vê em Exatamente. 3D, a gente utiliza os softwares de 3D. A gente é um poeta que interpreta a Terra, não é qualquer coisa, né? Nossa maior arma é a nossa observação. Mas a gente Com também trabalha certeza. com os dados. Isso, a gente observa, a gente é um grande observador. Isso é a base do nosso trabalho. E a gente observa coisas lindas, né? Rocha, Sim, minerais, fósseis, a natureza, a geomorfologia, né? A paisagem. sim. Então a gente pode ir para a próxima pergunta? Pode? Assim, eu acho que você já acabou entrando nela, respondendo essa primeira, mas para você, o que que é geologia? Então, vou repetir assim um pouquinho, né? É, acho que você acabou fazendo as duas juntas, né? É, eu acho que é isso, né? É descobrir, a gente desvenda os mistérios do planeta Terra. A gente Uhum, desvenda que a gente fala da origem dele, como se formou, né? 4,6 bilhões de anos, e a gente começa contando a história da vida, como aparecem os primeiros, né, seres vivos, até hoje, como a gente também modifica isso, né? sim, Então, a gente tem esse percurso que é o que a gente estuda, né? Essa história da Terra. A gente tem um papel muito importante, inclusive atual, né? Em sim. relação ao meio ambiente, ao cuidado, à percepção do que é importante, né? Até E quantificar o quanto a gente interfere no meio, né? com certeza, né? E tudo tem o seu valor, né? Eu aqui no, a gente precisa da matéria-prima, né? Nós procuramos e a gente precisa dela. O mundo moderno precisa dela. A gente vive disso, né? E a gente precisa saber como explorar de uma maneira sustentável. E tudo isso faz parte do que o geólogo estuda, tá? Uhum. E atualmente, passar para a próxima, tudo bem? Hum? Atualmente você ainda trabalha, você se dedica à geologia de exploração mineral ou você já foi para outra área? Então, aí esses anos aí maravilhosos que eu passei na UERJ, convivo com vocês, alunos, né? As excursões de campo que eu adoro fazer. Chegou um momento que eu, então, resolvi parar essa jornada na UERJ, né?
E aí eu resolvi voltar. A gente tem uma inquietude, né? Geólogo é assim, né? A gente é inquieto, tá? E aí eu comecei, então, um outro percurso, né? Aí um voo solo, e aí criei, junto com outra geóloga, o Carioca Geotour, né? Que seria, então, essa diversão maior da geologia, que é, na verdade, o geoturismo, Uhum. que é uma parte da geologia assim, diferente, que é a divulgação da geologia e geociências como um todo para um público leigo, o público em geral, né? Então, é poder transformar o que a gente fala, que em geral é muito duro, muito árido, né? Eu vejo o pessoal no ensino fundamental e médio tendo que entender o que é um granito, um diorito, são, né, proterozoicos, são as palavras que não estão no nosso dia a dia e nem no dia a dia de estudantes, né? Não está assim tão divulgado, né? Não é isso que a gente costuma falar, né, no nosso dia a dia. Então, é transformar esse linguajar para uma coisa assim mais apetitosa, né, que chame mais atenção, que atice a curiosidade, né, de um visitante. E o Rio de Janeiro, ele é assim um prato feito, né? Ele é Maravilhoso, né? Ele é um local, né, patrimônio da natureza, patrimônio da Unesco, ele é um local ímpar, né, de geomorfologia ímpar, né, e Uhum. que a gente pode aproveitar bem. Então a gente resolveu fazer essa jornada juntas, e aí a gente criou o Carioca Geotour e começamos a oferecer algumas experiências dentro da plataforma do Airbnb para saber se daria certo. Parece Uhum. que deu, né? São coisas bem individualizadas, né? E a gente testou e a gente levou grupo de crianças e a gente, a gente começou a desenvolver isso e tem algumas outras ideias surgindo, né? É tudo bem devagar, né? Eu não tenho pressa agora. Eu curto mais, eu não estou com tanta pressa quanto eu tinha e vou fazendo devagarinho, desenvolvendo isso. Muito bom. E E, sim, é pode falar. assim, o que que seria o geoturismo em si, a palavra? O que que significa? Então, eu vou começar lá, né? Eu acho que em 2011 a Unesco promoveu um congresso em Aroca, em Portugal. Resolveram definir redefinir o que seria o geoturismo, né? Geoturismo como assim o turismo que aprimora a identidade de um lugar, levando em consideração a geologia, o meio ambiente, a cultura, o patrimônio histórico, cultural, né? O bem-estar social. Então, o turismo geológico seriam múltiplos componentes desse geoturismo, né? E aí a gente entra um pouco com aqueles conceitos também de que seria o patrimônio natural, cultural e ambiental, né, definidos pela Unesco, aí teria aquele ABC, né? O A de abiótico, são aspectos, a gente vai tratar dos aspectos não vivos, como clima e geologia, né, que seria a geodiversidade Uhum. dos aspectos das partes vivas, né? Flora e fauna, a biodiversidade e a parte cultural. Isso tudo seria, o pessoal chama de geoturismo, e o turismo geológico seria parte disso, e que pode ser feito em trilhas, em cavernas, em minas, em qualquer ambiente, parques, né? E, então, é uma ferramenta básica, a gente crê nisso, né? A ferramenta básica para a gente explicar o que é a conservação, né? Conservação de um patrimônio, né, Sim. de um local, o que é a divulgação disso, valorizar mesmo essa história da terra, né? A gente, na verdade, a gente está pisando em rochas que têm tal idade, né? Mostrar o Então, significado da coisa, por que que ela merece ser conservada, né? exatamente o significado, o que são milhões de anos para a gente, o que a gente representa nisso, né? Onde o homem está nessa perspectiva. É uma coisa assim que a gente não tem noção em geral, né? Então é uma coisa que é isso que a gente chama a atenção, né? E é isso que o geoturismo está aqui exatamente para isso. Então, o que a gente percebeu nisso é que o mais importante quando a gente está conversando, né, a gente fala, como falei, né, a gente fala dos aspectos históricos, dos aspectos de flora e fauna, da floresta da Tijuca, a gente vai explorando tudo, aspectos culturais, e a cereja do bolo para a gente é, obviamente, a geologia. E como apresentar a geologia
assim, de uma maneira interessante, né? É provocando realmente, atiçando a curiosidade e principalmente a emoção do visitante, né? Ou daquela pessoa que você está atendendo. Isso, assim, é o máximo, né? Isso é que dá o grande prazer para a gente no final de uma experiência. Aí eu brinco, a gente brinca assim que na plataforma do Airbnb vocês podem entrar lá nas experiências, né? As pessoas dão 5 estrelas, 4 estrelas, trará. E a gente, então, quando a gente começou a brincadeira, a gente falou, a gente não quer menos do que 5, tá? Quer dizer, não para a gente, né? Mas a gente entende que 5 quer dizer que a geologia é 5, Sim, né? A sim. geologia é tão interessante que ela só pode ser 5 estrelas, né? Ah, E quando, é, tipo, e ver é o isso, rosto da né? pessoa, até quando a gente, sei lá, alunos chega em casa e explica um pouco para a mãe, para algum parente o que é geologia ou o que que aquela pedra significa, colocando linguagem assim mais leigo, ver que a pessoa conseguiu compreender alguma coisa já é muito já deixa aquele prazer pra gente ver que o outro também está adquirindo um conhecimento geológico. É isso mesmo. E a gente vai, né? A gente começa a educar a família, né? E aí, quando eu era filha, então, chegando em casa, cheia de amostra de rocha, minha mãe falava, não é possível. Isso tudo é sujo, está sujando aqui, está sujando. Então, até conseguir convencer que vamos lá, tal, não é bem assim. E aí também, como mãe, a gente doutrina os filhos, porque as viagens são todas, têm o caráter geológico, óbvio, né? Eu Sim. não vou para nenhum lugar sem olhar as rochas, sem olhar a paisagem, sem discutir aquelas amostras. Então, eles já aprenderam a saber o que é fóssil, descobrir fóssil. Todo mundo já descobre fóssil, já sabe as rochas, nome de rocha. E a gente vai passando isso, né? Vai passando isso. E Ai, a muito geologia bom. contamina, né? Contamina. Ah, então, vou te fazer assim a última pergunta para a gente passar para o próximo participante, tá bom? Sim, sim. É uma pergunta que eu vou fazer para todos eles, porque eu acho que, como a gente já falou de oportunidade, né? A geologia dá muita oportunidade para gente. Então, assim, um momento, uma oportunidade que a geologia te deu, um momento especial, mais especial de todos que você conseguir lembrar. Aí eu vou te falar, sabe? Eu acho que foi. Eu, quando eu fiz a minha tese de mestrado, o Monte do Carmo era um lugar muito ermo, é nas Barbas ali da Bacia do Parnaíba, né? No norte do Tocantins. Na época era uma vila mínima e eu ficava acampada, né? Eu ficava com o pessoal da empresa, da BHP, e eu ficava acampada. A gente ficava acampado. E eu, quando saía mais para fazer mapeamento, eu tinha um auxiliar de campo. E eu me lembro perfeitamente, era um lugar muito lindo, era um lugar vazio, com muitos animais. E eu me lembro perfeitamente o dia que a gente subiu em cima de uma crista, né, de uns quartzitos, e eu olhei longe a planície assim do Tocantins na minha frente, aqueles morrotes, e eu tive a nítida sensação que eu fui a primeira pessoa a subir ali. Porque não tinha nada, ninguém da cidade eu iria subir ali. Eu falei, meu Deus, eu tenho a nítida sensação que eu sou a primeira pessoa a ver essa beleza. Isso me deu uma satisfação, uma paz, assim, uma esperança, sabe, de uma coisa bonita. Essa imagem eu tenho guardada até hoje, né? Ir a lugares que você tem certeza que são únicos e que você é a Sim. pessoa que está vendo aquilo, né? Então você tem obrigação de passar isso, né? Você tem obrigação de passar. Nossa, E nessa viagem aí, você falou com tanta nessa paixão que eu cheguei até a imaginar aqui a paisagem. lindo. Nessa viagem foi a primeira vez que eu vi muitos animais, né? Muitos animais, tucanos, veados, né? Bandos de veados e inclusive uma onça também, né? Jacaré. Não, foi a viagem, esse campo do meu mestrado encontrei restos, vestígios, né? Antigos também, né? Levei até no spam. É isso que dá emoção, né? E o contato com essa população do interior do Brasil que a gente desconhece morando na cidade interior, né? Esse Sim. pessoal, esse contato, né? Isso para mim também é o máximo, gente. A simplicidade das coisas, das pessoas, é muito legal. Ah, é muito maravilhoso, né? Conhecer lugar novo com a geologia, ter uma outra visão que as pessoas normalmente não têm é muito bom. Muito bom mesmo. Ah, É, né?
Os meus assistentes de campo todos já sabiam até fazer mapa, já falavam comigo das roças, já sabiam fazer mapa, eu achava o máximo. E eu tinha os assistentes de campo tão maravilhosos que eu chegava no campo comendo aquele sanduíche, né, depois de andar para chuchu o dia inteiro, andar toda suja, não sei o quê, você senta para comer aquele sanduíche, aquela coisa, não sei o quê. E aí você para assim, daqui a pouco vinha alguém com uma garrafa térmica e eu tinha cafezinho. Eu falava, Ai, que gente, isso é bonito. maravilha! Ah, eu mesmo, eu tenho um cafezinho aqui no meio do além e quente. Muito bom, incrível, Tá bom. incrível. É Ai, isso aí. ai, Nelly, eu te agradeço por você ter vindo até aqui com a Obrigada a gente. vocês, gente. Adorei essa oportunidade. Fiquei muito feliz e comovida pelo convite, viu? Ah, a gente que Obrigada. agradece. Eu que fiquei muito satisfeito por você ter aceitado. Por mim, a gente ficava aqui conversando mais, mas como eu tenho outros convidados, eu preciso passar para frente. Com certeza, e vão ser demais, todos eles. Sim, sim. Carol já tá até aqui reagindo aqui, alguns coraçãozinhos, já te elogiou aqui. Ela Essa é é a suspeita. próxima. Um beijinho para você, muito obrigada. Um beijinho a todos, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Beijo, Nelly. Obrigado você. Ai, Nelly é um amor, né, gente? Vou convidar aqui a Carol. Já tô convidando aqui a Carol, nossa próxima convidada. Ai. A gente já entra nervosa porque realmente eu sou suspeita de falar de Nelly. Ah, Nelly é um amor, né? É, me acompanhou desde sempre na minha trajetória, assim. Sempre foi minha orientadora de monografia, esteve presente no mestrado e agora no doutorado ela continua comigo. Ah, muito bom, Desde parceria fora pra da vida UFRJ. toda. Ah, com certeza. Ai, gente. É. Então, Carol, começar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. Ai, sim. Primeiramente, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu também me sinto lisonjeada de ter sido lembrada. E estou até nervosa, né? Porque de tantas lives que eu tenho feito, é a primeira vez que eu estou aqui como convidada. E eu me sinto muito feliz dessa lembrança e de poder contar um pouquinho da minha história. Então, eu sou graduada pela UERJ, mestre pela UERJ, atualmente no doutorado pela UERJ e atualmente também estou como professora substituta nas cadeiras de Geologia Econômica e Geofísica. A minha sempre foi um desafio assim a geologia para mim, porque eu nunca não conhecia ela antes de na infância, na adolescência. Muitas pessoas falam que conhecia a geologia desde a barriga da minha mãe. Eu não sei o que é geologia, né? Vou ser geólogo. Mas eu fui saber muito tarde, assim, e antes eu tinha uma afinidade com a geografia. E Uhum. quando eu descobri a geologia, você vai fazer até uma pergunta relacionada a isso, tudo eu falo, né? Mas a trajetória é assim, eu sou geóloga voltada para geologia aplicada, seja ela na geologia econômica, na parte ambiental ou geologia de engenharia. Então, Uhum. meu combo é esse. Muito bom. Ai, eu quero te elogiar como professora, não posso deixar de falar, porque foi minha professora, então eu tenho que falar. Gente, a Carol é uma professora maravilhosa, me deu aula de geologia econômica e assim, de outro mundo ter aula com ela. Nossa, eu já estou aqui arrepiada, tá? Porque foi o primeiro desafio, assim, na UERJ. Eu relutei muito para fazer, porque eu tinha medo de não ser boa o suficiente. Tem essa coisa, eu acho que todo mundo tem, né? De pô, superar não, mas substituir a Nelly, por exemplo, cara, que era meu exemplo, assim, ela e a Mônica. Pô, como é que eu vou ser um pouquinho delas, sabe? Tentar fazer minha parte. Então, eu me dediquei muito a dar aula de econômica para vocês, de verdade. Tentei passar isso aí para vocês. Espero que tenham conseguido, que eu tenha conseguido atingir isso em vocês. Nossa, foi muito bom. Na hora que a Nelly falou Kuroko ali, eu falei assim, nossa, a próxima participante é a Carol, tô lembrando da aula dela aqui. Ela falou Ai. muito também com a gente. Então, vou passar para a próxima pergunta, posso? Dá pra Sim. seguir. É, você, sendo mulher, sendo negra, você se sente representada na geologia?
Ai, essa é uma pergunta. Eu vou voltar um pouquinho, porque acabou que. Por que eu escolhi a geologia, você não perguntou. Tá. Uma coisa muito importante que eu deixei de passar é que a importância da minha tia ao eu escolher a geologia. Ela foi a Uhum. primeira cotista da UERJ, da Faculdade de Geologia UERJ. E isso foi uma inspiração muito grande para mim. Ela me levava nos laboratórios de mineralogia e foi meu primeiro contato assim, com a geologia, já no segundo grau. Eu estava prestes a entrar para Uhum. fazer o vestibular. Eu só fiz o vestibular da UERJ e eu passei assim de primeira também. Então, ela foi minha principal inspiração assim para entrar na geologia. Foi a partir dela que eu conheci. Agora, entrando nessa questão de ser mulher negra e representação. Ah, com o aumento, em 2003, que começou a entrada de cotas, né, na Uhum. UERJ, de alunos negros, porque, como a gente sabe, a geologia ela é um curso muito caro, é um curso muito difícil de se manter. Então, acaba que a maioria dos negros, né, que a gente conhece a realidade, é muito difícil de se manter nesse curso. E com o crescimento das cotas, a possibilidade de entrada por conta das cotas, isso veio se modificando no cenário. E eu sou uma cotista também. Eu tive a possibilidade de entrar por cotas e, e foi assim, eu vi um aumento de alunos negros durante esse período. E geralmente associado, muitas vezes, acho que a maioria deles, relacionada às cotas. Então, hoje a representação ela ainda é muito baixa a quantidade de alunos negros em relação a todo o panorama. Né? Uhum. A gente está conseguindo chegar, está conseguindo se formar, a gente está vindo, está ocupando os espaços. É muito difícil ainda lidar com essa baixa porcentagem, mas eu acho que esse cenário está mudando, por mais que a gente tenha esses momentos aí do governo cortando tudo, mas a gente é resistente e a gente chega lá e começa a segurar na mão de outras pessoas para trazer junto também. Então, Sim. é essa representação que eu queria falar para vocês. E assim, sendo minoria nesse meio, você se sente respeitada pelos outros, pela comunidade geológica? Felipe, eu, eu busco o meu lugar. Eu não busco o respeito de ninguém. Eu vou falar o que eu tiver que falar, porque eu Uhum. estudo pra caramba, eu faço um monte de coisas, então eu não vou buscar o respeito de ninguém. Eu vou fazer a minha parte, que é estar lá, produzir minha pesquisa, ensinar quando tem que ensinar, compartilhar conhecimento, e é isso. Ocupar espaços é a minha palavra. Então, é assim que eu vou caminhando e me inserindo nos espaços. Por muito tempo eu me senti invisibilizada, que é essa palavra, né? A gente Uhum. acaba se colocando num complexo de inferioridade muito grande. E de um tempo para cá, eu tenho buscado me colocar nos lugares. Hoje eu sei que eu sou uma inspiração para muitas pessoas, então não posso mais deixar que eu seja apagada. Eu preciso estar. Hoje eu tenho isso para mim. Então, eu estando lá, eu consigo puxar. Como eu falei, eu sempre vou tentar puxar as pessoas. Uhum. Porque até alguém chegar lá, é igual as mulheres. Primeiro as mulheres brancas, agora as mulheres pretas, e agora a gente se puxa. E vai se puxando, né? É uma atrás da outra. Porque ninguém segura, todo mundo tem que segurar nossa mão. É isso e a gente vai. Então, eu me sentir respeitada não é a palavra. Aham. Eu tenho que estar lá. Eu vou estar e eu vou falar a minha verdade. É aquela frase, né? O seu lugar é onde você quer estar. Exatamente. Aonde eu quiser, eu vou estar. Só basta eu querer e eu ter a oportunidade. Porque tem muito Exatamente. a questão das oportunidades. Tendo oportunidade, eu vou lá e faço. Muito bom. E assim, prosseguindo, né? Vamos mudar para o procedimento, porque a gente tem tempo. Ai, E beleza. Falou. atualmente, qual a área da geologia que você está focada? Ai, para falar de atualmente, eu tenho que voltar ó, lá atrás. Como eu disse, eu vai dormir sem frio, tá com coberta de razão. Eu tenho que voltar lá atrás. Quando eu me formei,
lá em 2010, as oportunidades de trabalho eram imensas. Ela tinha no petróleo, tinha na geologia e engenharia, tinha para agropecuária, tinha para mineração, para exploração mineral. E eu sempre gostei dessa parte de geologia econômica, porque eu tive temos, né? Me encanta. E, na verdade, duas professoras eram minhas inspirações na geologia, a Mônica e a Nelly. E eu era estagiária da Mônica durante a faculdade. E foi até muito difícil largar ela, que era a minha primeira inspiração assim, para flertar com a geologia econômica. Mas eu decidi fazer o que eu gostava. E só que quando eu me formei, eu fiz a monografia com a Nelly, fiz lá em Caetité, em Lagoa Real, na província Oranífera de Lagoa Real. Foi incrível aquela experiência. E quando eu acabei de fazer todo o processo de monografia, me formei, as oportunidades que se abriram para mim foram na geologia e engenharia, relacionado a mapeamento de geotécnico, áreas de risco. Então, eu fui andando por esse lado. Então, eu fiquei por muito tempo profissionalmente trabalhando nessa área. E, em concomitância, eu ficava também fazendo atividades no cenário econômico, como mestrado, atividades de campo, sempre uma área e outra. Eu sempre fiquei assim, muito dividida entre essas áreas, porque eu precisava me manter. Então, como eu não tinha a possibilidade de esperar para conseguir uma oportunidade de emprego na mineração ou algo desse tipo, eu fui me encaminhando para a geologia de engenharia. Então, passou muito tempo e eu fiz meu mestrado e acabou que eu passei no concurso e aí fiquei muito tempo lá, na Prefeitura de Petrópolis. E aí um amigo, eu acho que a maioria conhece aqui, que faz parte da minha vida, o Henrique, ele está até aqui acompanhando, e ele falou: pô, você não está feliz, cara. Por que você não tenta voltar para fazer o doutorado? Aí aquela coisa, né? Eu acho que eu não consigo, acho que eu estou muito longe da faculdade já, então não dá, não sei. Mas aí aquela coisinha ficou na minha cabeça. Pô, acho que eu vou. Aí eu voltei pensando já na exploração mineral, que nunca me largou e tal. E aí, atualmente, eu estou aqui no doutorado, na Faculdade de Geologia, e aí eu fiz o concurso interno para professora substituta, na cadeira de Geologia Econômica ou parte ambiental. E acabou caindo no meu colo a Geofísica também. E, em concomitância, eu faço serviços de consultoria. Por um bom tempo, eu essa área, que eu monto uma empresa e eu presto serviço para outras empresas na área de ambiental, a questão de hidrogeologia, geofísica, relacionado a levantamento geológico, pesquisa mineral, e essa parte de contaminação de subsolo, né, por contaminantes diversos, metais pesados, petróleo, qualquer coisa. Então, atualmente, eu estou nesse cenário de professora da UERJ, doutoranda, consultora ambiental e parte geofísica relacionada a mapeamento geológico para ênfase de prospecção. E também faço parte das entidades, né, geológicas, que é a SDG, no Rio de Janeiro, que eu estou lá como diretora também, e a BMGEL, que é a Sociedade de Mulheres da Geociência. Então, eu sou essa multitarefas aqui. Todo aí. Não consigo imaginar como que você dá conta disso tudo. Muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Exato. Exatamente. Então, mas, assim, é legal, porque é o que ele falou. A gente, geólogo é um ser curioso, e eu sempre gostei da geologia muito ampla. Eu nunca gostei de uma coisa específica. Eu gosto de utilizar a geologia econômica é minha base, a geologia aplicada é minha base. E eu utilizo a geoquímica, a geofísica,
a petrologia, todas as outras ferramentas e técnicas eu utilizo para aplicar numa área, seja ela na Sim, ambiental, seja ela na exploração, na pesquisa mineral, seja ela em qualquer área, na geologia e engenharia. Então, é tudo muito junto, tudo junto e misturado. O geólogo ele precisa só saber a ferramenta que precisa usar. sim. Então, Ah, a eu gente penso como não tem essa você. pirâmide. Eu Oi? gosto eu penso como você. Eu gosto da geologia aplicada ali, solucionando problemas, sendo a chave Exato. da coisa. É, mas eu acho bonito também os outros lados da geologia. Sim, Eu me dou melhor com essa parte mais aplicada. Eu gosto de direcionar o pensamento. sim. E é legal. Assim, dando um procedimento, vamos lá, vamos falar da parte que você gosta mesmo, né? Que é a econômica. O que que seria a geologia econômica? Ah, geologia econômica, ela é tão ampla, gente. Geologia econômica, ela, o nome já diz, né? Ela tem relação com o minério, né? Você pesquisa a geologia em relação ao minério que você quer encontrar, que você quer prospectar, que você quer minerar. Então, até atrelado um valor àquele mineral, né? Então, a geologia econômica seria vinculada a isso. A parte que eu trabalho mais tem duas partes. Vamos falar assim de um modo simples. Tem duas partes na geologia econômica fortes aqui, que é a mineração e a exploração. A exploração é essa que a Nelly até falou, que ela trabalhava fazendo mapeamentos de detalhe, né? Fazendo tudo para ver se aquela área tinha potencial para ser futuramente minerada, Uhum, né? Aí um outro processo é você já tem aquela área, já está potencializada, ela já é economicamente viável para ser trabalhada, e aí você vai para as etapas seguintes, que é fazer realmente a mineração dela. Todas as etapas de beneficiamento, cubagem da área e tudo mais. Então, eu sou a geóloga que trabalha com essa parte de cá, que é que vai lá identificar. Aqui a gente tem rochas carbonáticas, tem um veio com sulfeto aqui. Qual é o ambiente que está relacionado a isso? Como é que essa mineralização está aqui? Temos que explicar. Será que ela tem potencial? Tem quantidade? Tem, tem volume? Aí a gente vai fazer esse primeiro passo a passo aí da geologia econômica, que é ver se tem potencial para você transformar ela avançar nas pesquisas. aham, E atualmente eu estou mexendo no doutorado com o elemento vanádio. Vanádio, ele forma poucos minerais, eu acho que vocês conhecem a vanadinita, mas no meu trabalho, o vanádio está relacionado com a magnetita. É um mineral, a magnetita é um óxido de ferro, e o vanádio ele é substituído na estrutura cristalina desse uhum, mineral. Então, ele faz umas trocas e faz ela ficar magnetita vanadinífera. uhum, Então, eu estou estudando rochas básicas na região de Minas, sul de Minas, com auxílio da geofísica, aerogeofísica, e buscando corpos magnéticos que eu possa potencializar futuramente para prospecção e futuros desencadeamentos. beleza. E Falei muito assim, amplo, né? não, tá ótimo, perfeito para quem não entende de geologia entender o que é geologia econômica. Foi maravilhoso. E assim, procurando os minérios, você tem um minério favorito para você? Tipo assim, aquele que te chama mais atenção? É difícil falar de um minério exclusivo, porque eu acho tão legal essa. Eu gosto de todos, mas assim, o que vem à cabeça sempre é o diamante, assim, porque eu acho tão bonita a forma como a gente estuda, né, que ele é formado no manto, é uma atividade, uma pluma mantélica que intrude na crosta, chega no manto, chega na crosta, a gente vê lá aqueles corpos circunscritos e identificar a fonte, às vezes ele é retrabalhado, você vê em paleoplacers, mas você pode ver ele na rocha também, associado às kimberlites. Então, é uma origem que eu acho que une tanto essa parte geoquímica, geotectônica, aliás, ele falando ouro. Ouro também é muito interessante, a forma como ele ocorre,
eu acho incrível a geologia econômica justamente por isso. Porque você conta uma história da Terra voltado para aquele bem mineral que você está estudando. Se é o Sim. diamante, se é o ouro, você precisa achar a fonte dele. Você tem que saber quais foram os processos da Terra que fizeram com que ele se formasse e que fosse encontrado por você. O mais Então, curioso de tudo é que cada um tem uma forma específica de ocorrer. É daquele jeitinho ali. exatamente. E você pode. E tem substituições no meio do caminho, tem retrabalhamento sedimentar, tem metamorfismo, tem várias coisas que você vai vendo nesse caminho e remontar essa história geológica é incrível. Aí A você Nelly... faz geoquímica, faz geofísica. É o brilho no olhar mesmo, porque é muito bonito contar essa história. É encantador. Eu sou apaixonada, confesso. Muito bom. E assim, do mesmo jeito que eu perguntei pra Nelly, eu vou te perguntar pra fechar. Um Sim. momento que a geologia te proporcionou inesquecível, assim, você Ai, jamais vai esquecer. eu vendo a Nelly falando de um trabalho de campo, que ela foi a única que. Parecia que ela foi a única que ela chegou lá no topo da montanha e viu aquele cenário que foi emocionante. Eu também vou lembrar de um campo que eu fiz, mas foi em estádio de campo 2, que eu fiz na companhia da Ingrid Lima e da Ingrid Saiter. São amigas minhas de turma. E que a gente fazemos mapeamentos pela região de São Fidélis. A gente foi passando por fazendas, casinhas das pessoas, e as pessoas eram tão solícitas quando a gente parava para perguntar alguma coisa, convidava a gente para entrar na Sim, casa delas, a gente chegou a almoçar com elas. A gente não queria nada, mas não, eles achavam uma ofensa a gente sim, não aceitar, sabe? Eu acho que essa simplicidade do trabalho de campo que a gente faz na faculdade é incrível. Isso eu vou levar para a minha vida inteira, porque é uma simplicidade que às vezes a gente está estando na cidade, a gente não vê. Né? Essa sim. confiança de que tem alguém entrando no seu terreno, passando por debaixo de cerca, fugindo dos boizinhos, das vacas, e assim, a pessoa te estende a mão, te dá um copo d'água, nem sabe quem é você, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu vou levar para a vida inteira, assim, essa simplicidade do trabalho de campo. Sim. A gente conhece outro universo, né? Sim, são muitas coisas que a gente conhece dentro da geologia, hum, são muitas oportunidades, tanto para a gente, né, para conhecimento próprio, quanto dos seus colegas, que têm tem diferentes vidas, cenários, perspectivas sobre a vida, e você aprende com cada um deles. E, então, os amigos que eu tenho da faculdade, assim, grande parte eu guardo, eu tenho contato. Então, a geologia ela me trouxe muitas pessoas importantes para mim até hoje também. Ah, então, são momentos, são pessoas, são muitas coisas ainda a serem desenvolvidas, muitos contatos ainda a se fazer, muito amor aí na geologia. Sim, muito amor. Essa faculdade, ah, com muito orgulho, sou UERJiana, faculdade de geologia, eu sou até chata por isso. O Ergiano do começo ao fim, né? Exatamente. Engraçado. Então, eu tive a oportunidade de estar sempre com as mesmas pessoas. Então, às vezes é bom e às vezes é ruim, mas para mim está sendo bom até hoje, assim, ter contato. Claro que sempre tem uma interconexão com outras faculdades e tudo mais, a gente conhece. Ainda tem os NGEs, que não tem como ser para diminuir. Então, a gente, ela é essa conexão. Nós somos um grupo muito pequeno, né? Então, a gente precisa se unir, estar junto mesmo, trocar. A gente não. Eu sou da linha de. Eu não vou. Eu quero somar, eu quero compartilhar, eu quero que a gente se junte sempre. Então, eu sou da linha do. Eu posso até não ganhar os louros disso aí, mas eu quero que as coisas andem, que elas Sim. se continuem e elas continuem. É muito Então, bom. é menos isso.
Carol, obrigado por aceitar o nosso convite, por ter vindo aqui falar com a gente dessa conversa maravilhosa, desse prestígio de ter você aqui com a gente. Eu que fico muito agradecida, gente. Estou realmente lisonjeada. Muito obrigada pelo convite. E vocês são incríveis. Estou adorando as lives que vocês têm feito, esses momentos que vocês têm trazido, vários profissionais. Então está sendo bem legal conhecer um pouquinho de cada um. Muito obrigada. Sim. Obrigada a você. Vou terminar aqui então para a gente passar para a próxima. Beijo. Tchau. Então, gente, eu vou terminar aqui rapidinho a live para a gente poder dar continuidade, senão não vai dar tempo. Daqui 10 minutos a live vai cair, então vou terminar essa. Vou começar uma outra para a gente poder começar o nosso papo com a próxima convidada.